Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Infelizmente, quando eu estava fazendo a gravação desse vídeo, eu fiz toda a gravação, fiz todos os cálculos, fiz tudo e acabei não compartilhando a minha tela. Olha que leseira do professor de vocês. Acabou que eu não compartilhei minha tela e eu perdi todo o vídeo, tá? Então, assim, todas as partes de cálculo onde eu já fiz nesse vídeo, já vai estar pronta, então vou acabar explicando só os cálculos para vocês, tá bom? Mas já foi feito. E aí eu peço que vocês tentem fazer em casa, tentem refazer, tá bom? Então foi uma falha minha, realmente. Eu acabei fazendo o vídeo, só que eu não compartilhei a tela, acabei esquecendo. Isso é um dos maus de ter que fazer a gravação, né? De estar acostumado já a estar dando aula ao vivo, né? E acabei não compartilhando a tela, tá? Então eu vou acabar explicando as resoluções que eu já fiz, tá bom? Então eu quero que você entenda, tá? Então vamos começar. Eu vou compartilhar com vocês aqui. Vou compartilhar minha tela com vocês, tá bom? Então, primeiro a gente vai começar a nossa aula de hoje com o exercício que eu passei para vocês para casa, tá? Como vocês podem ver, eu já fiz, né? Mas infelizmente eu não consegui compartilhar a tela e perdi o vídeo, mas vou começar a explicar para vocês agora. Então, primeiro, no exercício que eu deixei para vocês era de um condutor em equilíbrio eletrostático e quais são as condições de um condutor em regime de equilíbrio eletrostático. Lembra lá o que é? O campo elétrico interno resultante é igual a zero e o potencial em todos os pontos, tanto na superfície como dentro do meu condutor, ele é constante, tá? É o mesmo valor. Então, como é que você vai calcular? Deixa eu só tirar o áudio aqui para não nos atrapalhar. Então, como é que você vai calcular? Letra A, o potencial elétrico nesses pontos, O, A, B e C. Então vamos lá. No ponto O, ponto A e no ponto B, o potencial elétrico ele é o mesmo. Então você vai calcular apenas o potencial. Então como é que você calcula o potencial? Tanto na superfície como dentro do condutor. K, Q sobre R. E aí você substitui. Ele falou, consideramos um condutor com raio de 0,1 metro e eletrizado com a carga de 1 microcoulomb. Sabendo que a distância de O até C é de 0,3. Então vamos lá. K, 9 vezes 10 a nona, Q, 1 vezes 10 a menos 6, dividido por 0,1, que é o raio. Então, fazendo essa divisão, você vai encontrar como resposta 9 vezes 10 a quarta volt, tá? Potencial no ponto C, você já descobriu o potencial nesses três pontos, falta apenas no ponto externo. Como é que eu calculo o potencial no ponto externo? Você vai calcular através dessa equação aqui, ó, K vezes Q dividido pela distância. Então vai ficar quem é K? 9 vezes 10 a nona, vezes 1 vezes 10 a menos 6, elevado a menos 6, dividido por 3 vezes 10 a menos 1. É só você pegar o 0,3 e transformar em notação. Resolvendo isso aqui, você vai encontrar que o potencial é de 3 vezes 10 a quarta volt, beleza? Então, encontramos os valores dos nossos potenciais. Letra B, qual é a intensidade do campo elétrico nesses 4 pontos? Potencial elétrico no ponto O e no ponto A. No ponto O e no ponto A, ele é zero. Por quê? Porque o campo elétrico dentro do nosso condutor, em equilíbrio eletrostático, é nulo, zero. O campo elétrico na superfície, como é que eu encontro? Olha, queria espirrar, perdão. Como é que eu encontro na superfície? Você vai ter que lembrar dessa equação. Ó. O campo elétrico na superfície, que é o ponto B, é igual ao campo elétrico próximo dividido por 2. Como é que eu calculo o campo elétrico próximo? K vezes Q dividido por R ao quadrado, né? Então, você vai pegar aqui, ó, e coloca em evidência o meio, e aí substitui os valores que ele te deu aqui, ó, de cada uma dessas variáveis. K é 9 vezes 10 a nona, que é 1 vezes 10 a menos 6, e o raio é 0,1, né? Então, você, quando pega o raio 0,1 ao quadrado, é a mesma coisa que pegar 1 vezes 10 a menos 1 ao quadrado, que vai ser o quê? 1 vezes 10 a menos 2.
que é o que eu substituí aqui, ó, 1 vezes 10A menos 2. Então, quanto é que é o campo elétrico na superfície? 9 vezes 10 a terceira, resolvendo essa parte do numerador, dividido por 2 vezes 10 a menos 2, que aí eu fiz essa multiplicação dos denominadores aqui, tudo bem? Deixa eu só confirmar se está gravando direitinho, beleza? Está gravando direitinho. Deixa eu voltar. Então, vamos lá. Então, 2 vezes 10 a menos 2, que dá, quanto é que dá 9 dividido por 2? 4,5, vezes o quê? Repete a base e subtrai os expoentes. Então, 3 menos menos 2, menos com menos dá mais. Então, vai ficar 4,5 vezes 10 a quinta, o quê? Volt por metro. Tudo bem? Então, encontramos no ponto B. E agora no ponto C, eu vou ter que encontrar através do ponto externo, né? Lembra como eu encontrava o campo elétrico no ponto externo? Então, o campo elétrico no ponto externo é K vezes Q dividido pela distância ao quadrado. Quem é a distância ao quadrado? 0,3, que é a distância do ponto até o nosso centro do condutor. Então, o que a gente vai fazer? Substituir os valores das minhas variáveis. Quem é K? 9 vezes 10 a nona. Quem é o Q? 1 vezes 10 a menos 6. E divide pela distância, que é 0,3 ao quadrado, que é a mesma coisa aqui, 3 vezes 10 a menos 1 ao quadrado, que aí, fazendo essa, elevando todos os membros ao quadrado, vai dar 9 vezes 10 a menos 2, que foi o que eu substituí aqui, ó. Então, vai ficar 9 vezes 10 a terceira, dividido por 9 vezes 10 a menos 2. Quanto é que dá isso aqui? 9 dividido por 9 dá 1, multiplica por 10, repete a base, subtrai os expoentes. Então, vai ficar menos com menos mais. Então, 1 vezes 10 a quinta volt por metro. Tudo bem? Verifica aí se você conseguiu acertar, tá? E aí, na aula de hoje, a gente vai falar sobre equilíbrio elétrico de condutores, aonde a gente vai pegar aqueles nossos condutores que a gente já estudou na aula passada, lembra? Aonde o campo elétrico dentro dos condutores é zero e o potencial em cada ponto dos meus condutores ele é constante. E aí a gente vai fazer algumas considerações. Quais são elas? Se eu pegar 3 condutores com as suas capacitâncias C1, C2 e C3, separadamente, né? C1, C2 e C3, lembra lá o que era a capacitância? Capacidade de um condutor de armazenar cargas elétricas, tá bom? Como é que eu calculava a capacitância do meu condutor? Capacitância é a razão entre a carga pelo potencial, tá bom? Se eu pegar esses meus 3 condutores com as minhas capacitâncias correspondentes, eletrizados com cargas Q1, Q2 e Q3, Q1, Q2 e Q3, e potenciais separadamente individuais, né? Então, deu um potencial 1, potencial 2 e potencial 3, respectivamente, suponha que nós, inicialmente, esses condutores estão afastados e nós vamos ligá-los por meio de fios condutores. Então, a gente vai ligar eles por meio de fios condutores, aonde vamos considerar a capacitância desses fios condutores desprezíveis, tá? Então, a gente não vai relacionar, não vai considerar as suas capacitâncias dos fios condutores. Então, a gente vai chegar ao seguinte, ó, que quando ligarmos esses condutores por meio desse fio condutor, nós vamos ter o quê? Uma diferença de potencial. E lembra lá que quando nós tivermos uma diferença de potencial, nós vamos gerar uma movimentação daquelas cargas elétricas que estão naqueles condutores. Por quê? Antes elas estavam desordenadas, porque o potencial é constante em cada ponto. Se eu gerar uma diferença de potencial, eu vou estar movimentando essas cargas elétricas de forma o quê? De forma ordenada, uma forma que elas vão estar organizadas, tá? Então, o que eu vou ter? A diferença de potencial entre os condutores determina a movimentação de cargas elétricas. Esse fenômeno ele é transitório, passageiro, e ele cessa quando os condutores atingem um quê? Um mesmo potencial. E esse fenômeno ele é chamado de equilíbrio elétrico dos condutores. Então, o que nós vamos ter? Que antes, né, da nossa ligação dos condutores por meio desse fio condutor, eles têm o quê? Valores separadamente de quê? De potencial, valor separadamente de quê?
de capacitância, de cargas elétricas. E aí o que a gente vai fazer? Vai pegar esses condutores e ligar eles por meio desse fio condutor aqui. Quando a gente fizer isso, o que nós vamos ter? Novos valores de cargas elétricas para cada um deles e potenciais iguais, tá bom? Então, eles vão estar, devido à diferença de potencial, eles vão estar movimentando as cargas elétricas dentro daquele potencial, dentro daqueles condutores, melhor dizendo, até chegarem ao quê? Ao mesmo potencial. E aí, as cargas elétricas já não vão mais se movimentar, o que foi que aconteceu devido à diferença de potencial. E aí, o que a gente quer encontrar aqui? Nós queremos encontrar o nosso novo potencial, que é comum a cada um dos meus condutores, depois que eles são ligados por esse fio condutor, tá? Conectados. Como é que a gente calcula? Através dessa equação aqui, ó. Como é que a gente chegou nela? Pelo princípio da conservação das cargas elétricas. O que é o princípio da conservação das cargas elétricas? Que a somatória das cargas que eu tinha antes, dos meus condutores separadamente, se eu somar isso aqui, tem que ser igual à somatória das cargas que eles têm depois. É claro que a distribuição dessas cargas nesses condutores vai ser diferente. Eu posso ter mais em um, menos em outro. Porém, o somatório geral, ele vai ter que ser constante, ele vai ter que ser o mesmo. Por quê? Porque as cargas não foram perdidas ou escoadas para o meio externo, tá? Então, se isso não aconteceu, se elas não foram perdidas para um outro meio externo, se elas não foram escoadas, significa dizer que elas vão se conservar, tá? Então, a gente diz que a somatória das novas cargas, novos valores das cargas que nós temos é igual ao somatório das cargas que a gente tinha antes, tá bom? Exemplo, somatório das cargas que a gente tinha antes, 2 vezes 10 a menos 6 Coulomb. Tem que ser exatamente igual ao que a gente tem depois, 2 vezes 10 a menos 6 Coulomb. A única coisa que vai mudar é a distribuição dessas cargas dentro dos nossos condutores. Porém, a somatória dessas cargas ela é a mesma. Como é que eu calculo a carga? Aí eu coloquei aqui a equação. Ó. Capacitância é carga pelo potencial. Se eu quero calcular a carga, eu faço meio pelos extremos e calculo aqui. Ó. Carga é igual a capacitância vezes o nosso potencial. Então, como é que eu calculo aqui ó, as nossas novas cargas? C1 vezes V, potencial comum a eles. Q2 é C2 vezes o potencial comum a eles. E Q3, C3 vezes o potencial comum. E aí eu venho e substituo na minha fórmula, na minha igualdade, ó, da conservação das cargas. Então vai ficar assim, ó, C1 vezes V mais C2 vezes V mais C3 vezes V. Isso tudo é igual ao quê? Q1 mais Q2 mais Q3. Se eu isolar o meu potencial, olha como é que fica. Isolando o potencial, vai ficar potencial vezes C1 mais C2 mais C3, isso é igual à somatória das cargas. E aí eu passo dividindo. Então, eu tenho que o meu potencial é o quê? É o somatório da carga Q1 mais Q2 mais Q3, dividido pelas capacitâncias, somatória das capacitâncias. Então, se a gente tiver uma nossa equação geral, a gente vai ter isso aqui, ó, que o potencial ele é o somatório das cargas, quantas eu tiver, dividido pela somatória das capacitâncias de quantos condutores eu tiver. Aí, por exemplo, se eu tiver 2 condutores interligados, conectados, condutor 1 e condutor 2, como é que eu calculo o potencial comum aos dois? Vou pegar aqui, ó, carga de 1 mais carga de 2 e dividir pela capacitância de 1 mais capacitância de 2. Beleza? Vamos treinar? E aí eu fiz essa questão aqui, ó. Primeira questão, 2 condutores bem afastados de capacitância C1 igual a 0,01 microfarad e C2 0,04 microfarad estão eletrizados com cargas Q1 400 microcoulomb e Q2 600 microcoulomb, respectivamente. Ligando-os por meio de um fio metálico, quais serão as novas cargas e o novo potencial? Então, quais serão o valor das novas cargas e do novo potencial? Então, para calcular as cargas, eu tenho que calcular o quê?
C1 vezes V, C2 vezes o V. Só que eu preciso encontrar quem é o nosso potencial comum. Como é que eu calculo? Através da equação. O potencial é a somatória das cargas dividido pela somatória de quem? Das capacitâncias. E aí, eu faço a substituição dos valores. Ó. Q1 é quem? 400. Como eles têm o mesmo micro aqui, então vai se cancelar, né? Então eu não preciso substituir o micro aqui também, porque vai se cancelar, né? Então vai ficar o que aqui? 400 Q1 mais 600 Q2 dividido por 0,01 C1 mais 0,04 C2. Aqui em cima no numerador vai dar 1 vezes 10 a terceira, 1000, né? Dividido pelo denominador, que é 0,05, né? A somatória, que dá quanto? 5 vezes 10 a menos 2. Dividindo 1 por 5, quanto é que dá? 0,2. Vezes, repito a base, subtrai os expoentes, que vai dar 5. Para deixar um numerador acima sem ser decimal, então eu passo a vírgula para a direita, significa então que eu diminuo o meu expoente. Então o potencial vai ficar 2 vezes 10 a quarta, o quê? Volt, tá bom? Encontramos o potencial comum, o que eu vou atrás agora das nossas novos valores de carga, tá? Então, do valor das nossas cargas após esse contato, após essa ligação pelo fio condutor. Então, Q1 vai ser quem? C1 vezes V. Como é que eu calculo C1? Ou melhor, Q1. C1 é quem? 0,01 microfarad. Eu posso deixar o micro para o final, ou eu posso adicionar aqui. Vai com você na questão da resolução de continha, tá? Então, eu deixei para o microcoulomb para o final. Olha como é que fica. 0,01 vezes 2 vezes 10 a quarta, que é o potencial que eu encontrei, vai ser o quê? 0,01 é a mesma coisa que 1 vezes 10 a menos 2 vezes 2 vezes 10 a quarta. Quanto é que dá isso? 2 vezes 1 dá 2, vezes 10, repito, a base, somo os meus expoentes, porque é multiplicação. Então, aqui vai ficar menos 2 com 4, 2. Então, aqui vai ficar, quanto é que é 2 vezes 10 a segunda? 200. E com o micro que eu deixei para o final, microcoulomb. Beleza? E Q2', quem é que vai ser? Vai ser C2 vezes o nosso potencial. Quem é C2? 0,04 microfarads. Também vou deixar o micro para o final. Vai ficar 0,04 vezes o potencial, que é 2, vezes 10 a quarta. Então, quanto é que vai ser isso aqui? 0,04 eu posso escrever como 4 vezes 10 a menos 2. Vezes 2 vezes 10 a quarta. 4 vezes 2 dá 8. Vezes, repito a base e somo os expoentes. Vai dar 2. Então, aqui vai dar 800 microcoulomb. Então, a gente encontrou o valor das nossas novas cargas e o valor do nosso potencial, tá bom? Próximo. Eu sei que está um pouquinho confuso aqui, né? Mas eu vou explicar com calma. Então, vamos lá. Tem-se dois condutores de raio R1 e R2, estando o primeiro eletrizado com carga Q1 e o segundo neutro. Vamos ligar ele por meio de um fio metálico. Então, ligando eles por meio de um fio metálico, quais serão as novas cargas? Então, olha só. Como é que eu calculo o potencial dessas novas cargas aqui? Potencial é carga do condutor 1 mais carga do condutor 2 e divido pela capacitância 1 mais a capacitância 2, ok? Como o condutor 2 está com a carga neutra, então é zero. Então a gente vai vir aqui e substituir, ó, vai ficar zero. Aqui vai ficar o quê? Que o potencial que a gente tem é Q1 dividido por C1 mais C2, tudo bem? Guarda essa informação do nosso potencial aqui. Como é que eu calculo as nossas novas cargas? Q1' é C1 vezes o potencial e Q2' é quem? C2 vezes o potencial. Vamos analisar separadamente. Q1 vai ser C1 vezes o potencial. Mas quem é o potencial? Q1 dividido por C1 mais C2. Então, eu substituo, ó, no lugar do potencial, eu coloco Q1 dividido por C1 mais C2. Então,
Está aqui a minha equação. Porém, o que eu tenho? Que nós falamos na aula passada. Eu tenho como calcular a nossa capacitância para um condutor de raio R. E como é que eu encontro a capacitância para um condutor de raio R? Da seguinte maneira, ó, capacitância é a razão entre o raio do meu condutor dividido pela constante eletrostática. E aí eu vou fazer a substituição, então, no lugar da capacitância, coloco essa razão. Então, C1 é R1 dividido pela constante, vezes Q1 dividido por quem? R1 sobre a constante, mais R2 dividido pela constante. Você, na sua casa, vai resolver essa continha aqui e vai chegar à seguinte equação, né? R1 sobre R1 mais R2 vezes a carga. Beleza, encontramos o valor da nossa nova carga. Vamos encontrar Q2 agora. Q2 vai ser quem? C2 vezes o potencial, que é Q1 dividido por C1 mais C2. Novamente substituindo pela equação da capacitância de condutor com raio R, você vai ter isso aqui, ó, R2 dividido por K0, que é o valor da capacitância do condutor 2, vezes Q1 dividido por R1 dividido por K0, mais R2 dividido por K0. Você vai fazer essa continha aí na sua casa e você vai chegar à seguinte resposta, ó, R2 dividido por R1 mais R2 vezes a carga 1. Então, nós encontramos o valor do nosso potencial e das novas cargas. Mas eu quero fazer uma análise com vocês aqui, tá? Uma pequena análise. Vamos considerar que o raio 1 é igual ao raio 2. Então, os raios são iguais. Se o raio 1 for igual ao raio 2, o que a gente vai ter? Raio 1 é igual ao raio 2. Então, a gente vai ter isso aqui, ó. Raio 1 é igual ao raio 2. Então, vai ficar em cima R. Se a gente chamar como R, né? Raio 1 sendo igual ao raio 2, R. Então, a gente vai ter isso aqui, ó. No numerador, R. No denominador, R1 mais R2 vai ficar 2R, não é isso? Então, cancela R com R, sobrou apenas quem? Q1 sobre 2. Logo, nós vamos chegar à seguinte situação, ó, que os dois condutores, ó, vão ter o quê? Os mesmos valores de cargas. Então, a carga Q2, Q1', vai ser igual ao quê? A carga Q2', tá? Q2 e Q1. Então, o que isso significa dizer? Que quando eu tenho dois condutores de raios iguais, tá até aqui em cima, tá? Acabei não vendo. Então, quando eu tenho condutores com raios iguais, quando eles são interligados por um fio condutor, o que acontece? Eles vão ter cargas, o quê? Finais iguais, tá? Agora vamos para a segunda análise. Se eu tiver o raio de um condutor muito maior do que o raio de um outro condutor, o que vai acontecer? Então, se o meu R2 for muito maior do que o R1, esse numerador aqui, ó, ele vai ser o quê? Ele vai ser praticamente igual a zero, né? Muito próximo de zero, ou podemos considerar igual a zero. Então, a gente vai ter o quê? Que o nosso condutor 1, ele vai ser próximo de zero, tá? Isso aqui vai ser próximo de zero. E o condutor 2? O que vai acontecer com ele? Se isso aqui é muito grande, se R2 é muito grande, então essa divisão aqui, ó, R2, dividido, um número muito grande, dividido por um número também muito grande, vai dar o quê? Aproximadamente 1, né? Então, a nossa carga 2, ela vai ser aproximadamente o quê? Q1, a carga de 1. Então, o que nós podemos chegar à conclusão? Que quando eu tenho um condutor com raio pequeno interligado com um condutor com raio muito superior a ele, muito grande, a gente tem que aquele condutor, de raio menor, ele vai ter o quê? Uma perda, né? Um escoamento, vai haver um descarregamento daquele condutor 1 para aquele condutor de raio muito maior que ele, que é o que acontece com a nossa Terra. A nossa Terra ela é um grande condutor. Então, quando a gente pega um outro condutor de raio menor, um condutor que não há como fazer essa comparação de raios, né?
raio da Terra é muito superior a ele, quando a gente conecta esse condutor à Terra, que é o que a gente tem como nosso aterramento, vai haver o quê? Com a carga daquele nosso condutor de raio menor? Um escoamento. Então, aquele condutor ele vai ser totalmente o quê? Descarregado. Então, ele vai ter ser aproximadamente igual a zero. Então, ele vai ser completamente descarregado. E aquele nosso condutor, que é a Terra, com maior, né, com maior raio, vai ter aproximadamente o valor da carga dele igual ao do nosso condutor. Então, toda vez que a gente pega um condutor com raio maior, o condutor com raio menor vai ter vai haver um escoamento das cargas elétricas, de forma que aquele corpo com raio menor vai ser descarregado, tá? Que é o fenômeno que a gente tem de aterramento, tudo bem? E aí agora eu vou falar com vocês sobre o fenômeno da blindagem eletrostática. Vamos considerar alguns fatores. Considere aqui, ó, um condutor oco, tá? A, em equilíbrio eletrostático, você já sabe o que é. Você tem aquelas propriedades: potencial constante em todos os pontos do meu condutor e o campo elétrico interno zero, somatória, tá? Então, o que a gente tem aqui? Então, um condutor oco em equilíbrio eletrostático e no seu interior um outro corpo C, tá? Como o campo elétrico no interior de qualquer condutor em equilíbrio eletrostático é nulo, é zero, decorre que o A vai proteger o C no seu interior de qualquer ação elétrica externa. Se a gente pegar um condutor eletrizado B externo, a gente vai ver que ele induz cargas elétricas em A. Porém, não vai induzir cargas no ponto C, no corpo C. Por quê? Porque o A vai proteger o corpo que está dentro dele. E esse fenômeno é chamado de blindagem eletrostática do corpo A para o corpo C. Então você vai ter o seguinte, ó, o que é a blindagem eletrostática? Você tem um corpo dentro de um outro condutor oco, e aquele condutor oco ele vai blindar aquele corpo que está lá dentro dele. Então, vai blindar ele de qualquer interação elétrica, de qualquer ação eletrostática, elétrica externa. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho um corpo B que vai induzir cargas elétricas do corpo A, porém não do corpo C, porque ele está blindado eletrostaticamente, está blindado eletricamente. Então, esse corpo aqui dentro não vai sofrer ação de indução, de nada, de cargas elétricas aqui dentro desse corpo. Esse é o nosso fenômeno da blindagem eletrostática. E aí eu vou mostrar para vocês agora alguns exemplos, tá? Que nós vemos no nosso plano, na nossa realidade, da blindagem eletrostática. A blindagem eletrostática é um dos conceitos mais importantes, onde ele foi feito, né, por Michael Faraday, um experimento que testificou a blindagem eletrostática, que é a gaiola de Faraday. E aí vocês vão ver agora, e vamos ver em conjunto, tá? Então vamos ver a primeira situação. Prestem atenção. Estamos protegidos contra raios? Dentro do carro, sim. Assim, ele está blindado eletricamente. Para ilustrar, carrinhos de alumínio, bonecos de cobre e um aparelho que segura os raios. Mesmo que eu tente atingir a pessoa lá dentro do carro, a carcaça ela blinda. Ela não deixa penetrar no carro. Os pneus funcionam como isolantes? De chuva, pneu molhado, ele acaba sendo um bom conforto da letra. O que protege, na verdade, a pessoa não são os pneus, mas sim a estrutura metálica do carro, que é a gaiola do para-brisa. A corrente elétrica, ela não entra, mas sim ela percorre metal em volta do carro sem atingir a pessoa que está. É perigoso ficar com a porta aberta ou com os pés encostados no chão? É perigoso
sim, ficar com o pé para fora, encostar na carcaça do carro, e nesse exemplo ocorreu assim. O ideal é que a pessoa com os pés para dentro, com as mãos para dentro, ela pode fechar. E para quem brinca carnaval na chuva, cuidado quando estiver perto dos carros. Quem está fora corre mais riscos do que quem está dentro do veículo. Nesse caso, a pessoa está fora do carro. Logicamente, aqui ele vai ser no alto, aqui ele está no ponto mais alto. Vamos supor que isso aqui seja, por exemplo, um trio elétrico. Pessoas em cima, tem pessoas embaixo, em volta do. Pode ver que a faísca ocorre do caminhão para essa primeira pessoa, dessa primeira pessoa para a segunda pessoa, e a segunda pessoa fica. Porque em altas tensões, altas voltagens, o ar, que é um isolante, passa a ser um pouco. Legal, né? Então, isso daí é um fenômeno que é muito importante, que é o fenômeno da blindagem eletrostática. Então, vocês percebam lá que o carro, ele age como um condutor nesse regime de equilíbrio eletrostático. Então, ele blinda o corpo que está lá dentro de qualquer ação elétrica, tá? Como nós vimos, né? E aí, vamos ver agora o exemplo, o experimento da gaiola de Faraday, tá? Neste experimento usaremos um gerador de Van der Graaf, fio de ligação, copo de vidro e uma gaiola metálica com círculos de papel alumínio pendurados com fiozinho, tanto do lado externo como no interior da gaiola. Começaremos a experiência conectando a esfera do gerador Van der Graaf com a gaiola e seus círculos de papel alumínio. A gaiola, por sua vez, será colocada sobre um copo de vidro, que é um bom isolante. Girarmos a manivela do gerador, eletrizaremos a gaiola metálica, juntamente com a esfera do Van der Graaf. Este experimento mostra que existe um campo de forças que é o campo elétrico, agindo apenas sobre os pêndulos da parte externa da gaiola. Dentro dela não há campo de forças e os pêndulos permanecem imóveis. Isto prova a blindagem eletrostática no interior de um recipiente condutor, ou seja, o campo elétrico é nulo dentro da gaiola. Dentro de um veículo cuja carroceria é feita de metal, tal como um carro, um helicóptero ou um avião, também é construída uma blindagem contra descargas elétricas, usando-se esse mesmo efeito visto com a gaiola de Faraday. Legal, né? Então, acho que deu para entender bem esse exemplo da gaiola de Faraday, né? Então, o condutor, ele protege, ele blinda o corpo que está dentro dele de ações elétricas do meio externo, né? Então, esse exemplo também pode ser visto num outro experimento, que é o da gaiola de Faraday, que é que você pegar uma gaiola, tá? E colocar um celular dentro, pode ser uma pequena gaiolazinha onde você coloca um celular dentro e você vai perceber que o celular lá dentro não toca, mesmo que você ligue próximo a gaiola, mas externamente. Então você vai perceber que o celular não vai tocar, tá? Por quê? Porque aquele celular lá dentro da gaiola ele vai estar blindado eletrostaticamente. Então ele não vai sofrer ação elétrica, eletrostática e de nenhum meio externo, tá? Porque o campo elétrico lá dentro da gaiola é nulo, tá? É muito legal esses exemplos, né? Então, vamos revisar alguns exercícios na aula de hoje, tá bom? A gente terminou o nosso conteúdo de potencial elétrico, do capítulo de potencial elétrico, vocês viram que ele é bem extenso, tá? Mas acho que a gente conseguiu revisar vários pontos muito importantes. Na nossa aula que vem, a gente vai ver sobre corrente elétrica, tá? Que é um assunto também muito legal, muito bacana de ser visto. E aí a gente vai fazer algumas revisões agora, tá? De algumas questões. Essa aqui é do caderno mais de vocês, e ela diz assim, ó, ao colocarmos duas cargas pontuais, Q1 igual a 5 microcoulomb e Q2 igual a 2 microcoulomb a uma distância de 30 centímetros uma da outra, realizamos o trabalho. Determine a energia potencial eletrostática em joules
desse sistema de cargas pontuais, considerando que a constante é 9 vezes 10 a nona, Newton por metro quadrado, Coulomb ao quadrado. Então, a gente tem duas cargas a uma distância entre elas de 30 centímetros, que é a mesma coisa que 0,3 metros, tá? Que é a mesma coisa que 3 vezes 10 a menos 1. Como é que eu calculo a energia potencial? Você lembra? É a carga vezes o potencial no ponto. Como é que eu calculo o potencial num ponto? Você considera um ponto, uma carga, como sendo da sua ponto de referência e o outro como sendo o potencial que você quer calcular. Então, se eu calcular considerando o 1 como meu potencial referência, então eu vou ter que V2 é o quê? Constante vezes a carga no ponto 2, dividido pela distância entre ele e aquela carga minha de referência. Então, vou fazer as minhas substituições. A minha energia potencial eletrostática vai ser o quê? Carga Q1 vezes o potencial naquele ponto 2 que a gente está fazendo a nossa equação. Então, vai ser Q2 dividido pela distância. Isolando, arrumando essa equação, fica constante eletrostática vezes carga 1 vezes a nossa carga 2 dividido pela distância. Vou substituir todos os valores nas variáveis. Constante eletrostática, 9 vezes 10 a nona, vezes o valor da carga 1, 5 vezes 10 a menos 6, e o valor na carga 2, 2 vezes 10 a menos 6. Tudo isso dividido pela distância entre eles, que é de 3 vezes 10 a menos 1. Resolvendo isso aqui, você vai fazer essa continha aí na sua casa, você vai encontrar que a energia potencial eletrostática é quanto? 3 vezes 10 a menos 1 que? Joule. Tudo bem? E aí vamos fazer algumas questões, algumas questões teóricas para a gente poder revisar. Tá? É muito importante você fazer questões teóricas. E nessa questão ela diz assim, ó, na questão de número 4 do livro de vocês. A tecnologia dos aparelhos eletroeletrônicos está baseada nos fenômenos de interação das partículas carregadas com campos elétricos e magnéticos. A figura ela representa as linhas de um campo elétrico. Então, a gente já pode ver aqui, ó, que se ela representa as linhas de um campo elétrico, a gente já consegue, primeira coisa que a gente consegue perceber é o quê? Que nessa região onde tem uma maior concentração de linhas de força, é a região onde o campo elétrico é mais intenso. Nem sei das perguntas ainda, mas isso aí a gente já pode visualizar. Qual é a segunda coisa que a gente pode visualizar? É que as linhas elas apontam sempre da onde para onde? De uma região com maior potencial para uma região de menor potencial. Então, vamos ler as afirmativas. Primeira, o campo é mais intenso na região A? Resposta, não. Ela é mais intensa na região B, onde as linhas são mais concentradas. 2, o potencial elétrico, ele é maior na região B? Não. Ela sai do maior potencial e vai para o menor potencial. Falso também. 3, uma partícula com carga negativa pode ser a fonte desse campo? Sim. Por quê? Porque lembra lá, uma carga gerada, um campo elétrico gerado por uma carga positiva. O que nós temos? Linhas de campo de afastamento. Então, a gente tem de afastamento. E quando ela é negativa? Nós temos linhas de campo elétrico de aproximação. Então, como a gente tem aqui, ó, de aproximação, então, provavelmente, a gente pode sim ter uma fonte geradora, né, negativa, tá? Então, apenas o número 3 é verdadeiro. Próxima. Considere as seguintes afirmações. O campo elétrico resultante no interior de um condutor em equilíbrio eletrostático é nulo? Tem um condutor aqui. Lembra lá? Quais são as propriedades? Campo elétrico no interior é nulo. Então, verdade. 2. O potencial elétrico em todos os pontos de um condutor em equilíbrio eletrostático é constante? Resposta, verdadeiro. Lembra lá? Se eu pegar qualquer ponto no interior, na superfície do meu campo elétrico, do meu condutor em equilíbrio eletrostático, ele é constante, beleza? E terceiro, nos pontos da superfície de um condutor isolado, eletrizado, em equilíbrio eletrostático, o campo tem direção paralela? Então, o campo vai ter essa direção aqui, ó, deixa eu mudar a nossa cor. Ele vai ser na direção
paralela ao nosso condutor? Resposta, falso, né? Por quê? Porque o nosso campo elétrico ele vai ter direção o quê? Perpendicular à nossa superfície do nosso condutor. Então, isso aqui a gente apaga, tá? Então, isso aqui a gente apaga, porque o campo elétrico, ele é o quê? Ele é perpendicular, tá? Então, nosso campo elétrico, ele vai ser perpendicular à superfície do nosso condutor. Lembrando que a superfície do nosso condutor, ela age como o quê? Como uma superfície equipotencial. Lembra? Onde o potencial em cada ponto daquela superfície é o mesmo, tá? E lembra lá? Quando eu tenho uma superfície equipotencial, as linhas de campo são sempre o quê? Perpendiculares àquela superfície equipotencial. Então, quais são as verdadeiras? 1 e 2. Próxima. Um condutor esférico em equilíbrio eletrostático, representado na figura a seguir, ele tem um raio igual a R, tá? Raio de A até BR e de B até CR também. Eletrizado com carga Q. Analise as seguintes afirmações. Primeiro, no ponto A, podemos dizer que o campo elétrico e o potencial são nulos? Então, dentro aqui no ponto A, posso dizer que o campo e o potencial é zero? Não, né? Porque o campo eu posso dizer que ele é zero, sim. Porém, o potencial não. Lembra lá? O potencial aqui dentro, ele é o quê? Constante, tá bom? Então, aqui é falso. Na 2, na superfície, podemos dizer que o campo, ele é o potencial na superfície dividido por R? Temos que encontrar quanto equivale o campo na superfície. Sabemos que o campo na superfície é o quê? É o campo próximo dividido por 2. Quem é o campo próximo? K, Q sobre R ao quadrado. Isola o meio aqui, ó, do 2, aqui que está dividindo. Quem é K, Q sobre R ao quadrado? É o nosso potencial na superfície, que é o quê? K, Q sobre R, né? Aí eu venho aqui e substituo aqui dentro. Então vai ficar assim, ó. Se eu isolar, o que é R ao quadrado? Não é R vezes R? Então eu vou isolar, ó. Campo elétrico da superfície é 1 sobre 2R. E isolo aqui, ó. K, Q sobre R, que é quem? A nossa potencial na superfície. Então a gente vai, no lugar de tudo isso aqui, ó, vamos substituir pelo quê? Pelo potencial na superfície. Vai ficar o quê? Campo elétrico na superfície é potencial dividido pelo quê? Por 2R. Então, tá certo? É igual a potencial sobre R? Não. É igual a potencial sobre 2R. Tá bom? 3. No ponto C, que é esse ponto externo, o potencial elétrico é dado por K, Q sobre R? Vamos encontrar potencial no ponto externo. É K, Q sobre D. Mas quem é D? É a distância do ponto até o ponto central do meu condutor, que é R mais R, 2R. Então, o potencial externo é K, Q sobre 2R. Verdade ou falso? Falso. Então, falso, falso, falso. E a nossa quarta, no ponto C, distante do ponto A, 2R, perfeito. Nós temos que o campo elétrico é o potencial naquele ponto dividido por 2R. Será que é verdade? Vamos atrás. Nós sabemos que o potencial naquele ponto é K, Q, sobre 2R. Ele quer saber se o campo elétrico é isso aqui. Quem é o campo elétrico no ponto externo? É K, Q, sobre a distância ao quadrado. Vamos substituir valores. K vezes Q dividido Q é a distância. 2R, que é a distância do ponto ao centro do meu condutor. Então, vai ficar 2R ao quadrado. Mas quem é 2R ao quadrado? Não é 2 vezes 2R vezes 2R, que é a mesma coisa que 2R ao quadrado? Então, eu posso isolar, né? Vai ficar 1 sobre 2R vezes K, Q sobre 2R, né? Mas quem é essa parcela aqui? É o nosso potencial no ponto C. Então, eu posso substituir. Vai ficar assim, ó. Campo no ponto C, né? Campo no ponto externo. Vai ser quem? 1 sobre 2R vezes quem? O nosso potencial no ponto externo, que é o ponto C.
Então, vai ficar campo elétrico no ponto C externo é igual ao potencial no ponto C dividido por 2R. Então, bateu, né? Então, isso aqui é verdade, tá bom? Então, a nossa resposta é apenas número 4, tá bom? Então, gente, eu finalizo aqui, deixa eu finalizar a nossa apresentação e voltar a falar com vocês aqui, tá? Então, pessoal, aqui eu finalizo a nossa aula. Peço desculpas por não ter apresentado todas as equações eu montando, porque eu tinha gravado já um vídeo, né, fazendo todas as equações passo a passo, mas o professor de vocês acabou esquecendo de compartilhar a tela e não apareceu nada. Então, peço desculpas novamente, mas por aqui nós encerramos o nosso capítulo 27, tá? Com essa pequena parte da blindagem eletrostática e do equilíbrio elétrico, tá? De condutores. E nós fizemos alguns exercícios. Na aula que vem a gente volta a falar de corrente elétrica, tá? Então eu espero vocês na nossa próxima aula. Grande abraço. Vocês vão receber o conteúdo da prova de vocês, tá? Vai ser todos os capítulos que nós vimos até hoje. Se eu não me engano é 25, 26 e o 27. Estudem, tá? Refaçam as questões dos materiais, né? Das nossas aulas. Refaçam as questões do livro. Então, estudem, tá? Fiquem com Deus. Até a nossa próxima aula sobre corrente elétrica e abraço. Até mais, gente.